manhã. As atividades da página 86 a 88. Só que no 88, Anne, você vai fazer só A1, A2 não, tá?
Professora, é só para fazer 86? Oi? É para fazer só um? Da página 88, é. Tá acabando já? Eu quase. Tá bom, vamos corrigir, então. Depois da aula sobre a Primeira Guerra Mundial, o professor de História pediu que os alunos elaborassem um resumo sobre o tema. Apresentando os principais fatos ocorridos, um dos alunos apresentou o texto a seguir. Letra A. Ao ler o texto do aluno, o professor de História percebeu alguns desvios da norma padrão da língua. Então, a ajuda do professor de português, ele circulou todas as palavras que apresentavam esses desvios para pedir ao aluno a adequação. Leia o texto, procura identificar as palavras que o professor certamente circulou. Aí eu vou te falando e você vai corrigindo, tá, Ana? A Primeira Guerra Mundial, ocorrido, aí você circular ocorrido, porque tinha que ficar o quê? Ocorrida. Ocorrida entre os anos 1914 e 1918, foram, aí você vai circular, porque tinha que ser foi, não estou falando da guerra, então é foi. Então, foram, se circula. Um acontecimento que marcaram, circular marcaram, tinha que ser marcou, né? A história das, aí tá das, você coloca, circula das, que é da humanidade. Nas incessante busca, é na, circula nas. Incessante busca por lucro, circular lucro. Cada vez maiores, os países imperialistas, aí circula, que tinha que ser imperialistas, não mediram esforço, circular esforço, que tinha que ser esforços,
para tomar regiões já pertencentes, circula pertencentes, porque tem que ser pertencentes, a outros estados também imperialista, circular imperialista, porque a gente é imperialistas. Essa disputa resultaram, tinha que ser resultou, na Primeira Guerra Mundial, a qual se envolveu, aí circula envolveu, porque tinha que ser envolveu, quase todos os países, circula país, porque país, né? Europeus, bem como os Estados Unidos e Japão, menos a China. Espero que você tenha circulado esse menos aí, né? A Inglaterra, por causa do seu potencial industrial, dominava a maior parte dos mercados. Aí circular mercado e consumidor, que tinha que ser mercados, consumidores do mundo. Mas, no início do século XX, a Inglaterra se viu ameaçada, aí se circula ameaçadas, tinha que ser ameaçada, por outra potência, a Alemanha. Depois de sua unificação, a Alemanha cresceu bastante, não sei circular o bastante, isso aí tinha que ser bastante, em termos industriais. Suas fábricas circular o passou, que passaram, a produzir mais e melhor que as fábricas. Aí circula fábrica, tinha que ser fábricas. Inglesa também, que tinha que ser fábricas inglesas. Consequentemente, as pessoas, colocar pessoas, passaram a preferir os produtos alemão. Aí você circular produto e alemão, que tinha que ser produtos alemães. O que desagradou a Inglaterra. Esse clima de rivalidade levaram os dois países à guerra. Os líderes, circular líder, alemão e inglês, fez. Tinha seus líderes, alemão e inglês fizeram, né? Como todos os governantes, circular governante, faz também, pode circular. Quando quer, circular o quer também, todos eles estão no plural. Colocar algo na mente do povo. Usou os meios, circular usou e meio. Comunicações também você pode circular, tinha que ser, usaram os meios de comunicação. Você circular usou, meio e comunicações de massa. Na Primeira Guerra Mundial, os meios, tinha que ser, na Primeira Guerra Mundial, o meio, então circular os e meios. Mais utilizado foi o jornal, pois ainda não havia, circular o havia, televisão, nem as emissoras de rádio. Cartazes e peças de teatro também circular o serviu, a esse fim. Além disso, apelava-se para o sentimentos, circular sentimento. Nacionalistas também você vai circular, Anne. O amor à pátria. Multidões absorveu, circular absorveu. As mensagens contidas também você vai circular. Nos jornais e partiu também você vai circular. Para os campos de batalha na intenção de defender seu país, mesmo que isso
custasse a vida. Enquanto isso, os responsável também pode circular, pelo conflito pensou, pode circular pensou. Apenas nos lucro também pode circular. Que poderia ter com aquela terrível guerra. Cerca de 9 milhões, circular milhão. Circula pessoa, que vem aí depois. Morreu também. Depois campo. Então, cerca de 9 milhões, tem que ser milhões de pessoas morreram nos campos de batalha. Mais de 6 milhões, de novo, circular milhão. De soldado também circula. Passou, circula. E mutilado também. Então, mais de 6 milhões de soldados passaram a viver mutilados. Sem falar na fome e nas epidemias também para circular. As epidemias. Tão responsáveis pelas... circular pelas... porque tinha que ser pela destruição das populações quanto às armas. Armas também pode circular. Olha que tanto de erro de fogo. Na verdade, que vai circular o quê? Porque tinha que ser quem se saiu bem dessa história. Circular o foi, que foram os Estados Unidos. Unido também pode circular, porque isso é Estados Unidos. Depois da guerra, ele passou, circular o ele e o passou, a ser uma potência mundial, porque durante quase todo o conflito, ele, circular ele, se dedicou, também o dedicou, à produção agrícola e industrial, fornecendo mercadorias aos, a circular, país europeu envolvido na briga. Além disso, os circular estadunidense, tem que ser estadunidenses, né? Supriram os mercados, circular consumidor da Ásia e da América Latina, acumulando bastante, circular bastante riquezas. A Europa passou por muitas transformações, circular muitas, na verdade. Novos países surgiu, aí surgiu, tinha que ser surgiram, como Tchecoslováquia, a Polônia, a Hungria, por causa da fragmentação do Império Austro-Húngaro. A Bósnia foram dominadas, aí circular foram dominadas pela Sérvia, formando daí a Iugoslávia. Os ingleses passou, circular passou, a dominar o Iraque e a Palestina. E a Síria foram também para circular, controladas, pode circular também, pelos franceses. Já a Rússia saiu da guerra antes de seu término, mas passou por aí vai circular revolução em 1917. Finalmente acabamos. E atividade chata. E aí, tá assim, letra B, converse com seu professor, seus colegas sobre a opção de estudo. E aí eu fui falando para você ao longo do texto, e aí você percebeu que tudo que é erro de concordância, né? 2. O trecho abaixo foi extraído do texto escrito pelo aluno. A Primeira Guerra Mundial foram um acontecimento que marcaram a história das humanidades. Aproveitando os conhecimentos adquiridos nos capítulos anteriores, classifique a oração em destaque.
Você vai lembrar? O que você marcou? O que você colocou? Você falou para não fazer a 2. É uma oração subordinada restritiva. Adjetiva restritiva. Oração subordinada, adjetiva restritiva. Letra B. Apesar dos desvios da norma padrão presentes, conseguimos analisar sintaticamente a oração destacada e compreender o seu sentido. O que isso nos prova? Que o fato de ter problema de concordância, Anne, não faz com que a gente não consiga ler, tá? Você pode colocar aqui, ainda que existam erros de concordância, é possível compreender o texto. Aí na página 88. Na novela Rainha da Sucata, na Rede Globo, a atriz Aracy Balabian viveu a personagem Dona Armênia, uma descendente de... Na trama, a personagem cômica é a mãe superprotetora de 3 filhos homens. O humor de Dona Armênia está, entre outras coisas, seu sotaque e na maneira como formula seus enunciados. Construções como minhas filhinhas, referindo-se aos seus filhinhos. Aos seus filhos. Este cobra e eu passa no Aparecida do Norte. São marcas da personagem que fez muito sucesso no ano de 1990. Na sua opinião, por que as construções exóticas de Dona Armênia dão um ritmo humorístico à trama? E para além do humor, qual você acha que foi o propósito do autor da novela ao construir um personagem que fala errado entre aspas? O que você colocou, Ana? Eu não entendi direito. Eu acho que é uma forma diferente de falar para fazer um humor diferente. A fala dela é diferente é porque ela é estrangeira, né? Então, isso é a principal... Uma das coisas que você precisa colocar na sua resposta é exatamente isso. O fato dela ser estrangeira, então de não ter total conhecimento da língua portuguesa, faz com que ela cometa esses desvios na ortografia. Tá? Você pode colocar isso. O fato dela ser estrangeira faz com que ela cometa erros de ortografia. Aninha, nossa aula também está terminando, tá? Deu tempo só de corrigir. Até a próxima, viu? Viu?